Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais uma lição do nosso podcast Roteiro Team. Essa lição foi maravilhosa e, infelizmente, é a última desse trimestre. Nesse trimestre a gente começou vendo ali sobre o ministério de João Batista, sobre como ele lidou perfeitamente ali com a missão, com a trajetória toda para introduzir ali a vida de Jesus, introduzir a mensagem que Jesus tinha para dar. Então a gente estudou os inúmeros milagres e acontecimentos de Jesus, a forma como ele lidava com as questões, a forma como ele redemonstrou o jeito certo de se viver a lei de Deus, o jeito que ele apresentou as boas novas do reino de Deus, do reino da graça. E essa semana não é diferente, vamos aprender sobre mais uma história que aconteceu no ministério de Jesus. É uma das minhas favoritas do ministério dele, pessoalmente, porque essa história ela traz todo um cenário muito interessante, um pós-acontecimento muito interessante. Então, estudemos essa última lição. Espero que vocês gostem. Estamos aqui hoje novamente com a Giovana. Seja bem-vinda, Giovana. Como já foi dito, me chamo Giovana. Infelizmente, é a última lição que a gente vai ter nesse trimestre. Eu vim da igreja de Vila Nhocuné e é isso. Isso aí. Estamos aqui também com a Nicole. Oi, gente, de novo, como ele apresentou, eu me chamo Nicole. Eu vim da Igreja Jardim Brasil. Isso aí. E por fim, com a Naila. Oi, gente. Eu tô triste que já tá na última lição. Mas foi bem legal. E vou me apresentar de novo pra quem não me conhece. Meu nome é Naila, eu tenho 15 anos e eu sou da Igreja da Parada Inglesa. Isso aí. Então, vamos analisar um pouquinho a capa dessa lição aí, certo? O que vocês enxergam aí nessa ilustração? Um homem com uma expressão de alívio, eu acho. Expressão bem de alívio mesmo. Nas mãos dele tem correntes, né? Correntes quebradas, né? E atrás, no background ali que vocês veem? Os porquinhos. Os porquinhos correndo, né? Isso. E por fim, escrito ali, atrás dele, liberdade. Livre do poder do mal. É o título dessa lição. E o versículo: o homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus mandou para casa dizendo: volte para sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira anunciando tudo o que Jesus tinha feito por ele. A lição dessa semana traz a história da cura de um homem na região de Gerasa, que estava possuído por demônios. O caso dele era tão grave que ele tinha que ficar acorrentado em uma caverna ou em um cemitério longe das pessoas. Deve ter sido assustador quando ele saiu da caverna e saiu correndo para cima ali na direção de Jesus. No entanto, a pequena centelha de fé manifestada por esse homem foi suficiente para libertá-lo de seu terrível sofrimento. O que aconteceu após a restauração milagrosa do homem endemoniado foi impressionante. Foi a típica situação de alguém que ficou livre do poder do mal. Ele passou a ser uma testemunha fundamental da misericórdia de Deus. Vou ler aqui brevemente o relato. Então, eles estavam na terra ali, eles rumaram para a terra dos Gerazenos, que fiquem de frente para a Galileia, né? Logo que Jesus desembarcou, veio o homem ao seu encontro, né? Ele não se vestia e ele não habitava em casa alguma, vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, com uma voz forte, ele disse: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente, porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem. Jesus perguntou, inclusive esse homem, ele era preso, várias vezes ele era acorrentado e os demônios ali soltavam as correntes, quebravam as correntes e voltavam para o deserto ali, para o lugar onde ele vagava. Jesus perguntou qual é o seu nome e ele respondeu: Legião. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, tinha uma grande manada de porcos que estava pastando ali no monte. E os demônios pediram a Jesus que deixassem entrar naqueles porcos, e Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. A manada se precipitou e, de despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam os porcos fugiram e contaram para a cidade. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido e, aproximando-se de Jesus, encontraram o homem quem tinha saído dos demônios, vestidos em perfeito juízo, e temeram. E enfim, em resumo, eles pediram ali para Jesus ir embora. O endemoniado pediu para ir ali de barco com Jesus. E Jesus disse: não é
porque não era ali o propósito que Jesus tinha pra ele. Disse: volta pra sua cidade, volta pra sua família e conte tudo o que Deus fez por você. Com base no que você observa nessa história, como que vocês perceberam que os demônios eles se comportam, eles reagem à presença de Jesus? Eles... É meio nítido, né? Que eles têm medo da presença de Deus. Porque, tipo, é tão impactante. Não tem como eles ficarem perto de Deus, tipo... Não sei explicar. Alguém sabe dizer algo que possa explicar a reação dos moradores da vila nesse acontecimento? Por que eles pediram pra Jesus ir embora? Acho que foi o medo, né? Porque o homem, ele era perigoso, todo mundo já tinha medo. E ver essa mudança repentina do nada, mais o acontecimento com os porcos, foi todo mundo achar que Jesus era algo ruim. Também, tem mais um motivo. Um fato interessante que é dado nessa história é por causa que os porcos eram basicamente o maior comércio que existia naquela cidade. Então, basicamente foi tirado deles o comércio que era trabalho deles, o dia a dia, o ganha-pão. Então, eles ficaram assustados com isso, então eles preferiam que essa pessoa que tirou uma coisa que eles tinham de, digamos, dado importância muito alta, fez com que eles expulsassem, de certa forma, Jesus. Eles não quisessem mais ele ali, porque eles não queriam problemas. Exato. Esse ponto que eu queria trazer, que é, inclusive, da ganância, né? Eles viram uma maravilha, uau, o cara saía estourando corrente, maluco por aí, mas eles estavam mais focados nos bens materiais. Eles estavam mais focados nas coisas que não eram espirituais, nos porcos que eles criavam no comércio deles, que, claro, não é errado, mas eles podiam ter vivido uma maravilha ali com Jesus naquelas cidades. Eles deram mais importância pros porcos do que pra vida de uma pessoa. Exato. E por que vocês acham que Jesus ele pediu pro libertado ali ficar? Ele queria que Deus espalhasse o que tinha acontecido com ele e que ele desse testemunho, né, da transformação que Jesus fez na vida dele. Exato. Aí fala, né, na lição, ele faz uma pergunta, tipo, retórica na lição de segunda, que fala: você teve a impressão de que Jesus foi insensível nas suas respostas? Depois de sofrer na mão dos demônios, o homem queria ficar perto do libertador dele. Mas, no entanto, a resposta de Jesus refletiu que era melhor para todos naquele momento. Em algumas ocasiões, ele pedia que a pessoa curada não contasse a ninguém acerca de sua cura. Nesse caso, Jesus incentivou o ex-demoniado a ir e dar testemunho a todos sobre o que havia acontecido, pois já começaria ali naquelas cidades, em Decápolis, ser anunciada a mensagem do Evangelho. Vamos para a lição de terça-feira, vamos ler algumas curiosidades que são muito boas essas. Você. Eu. A extensa região onde se deu esse evento é chamada de Decápolis, que quer dizer 10 cidades. Elas ocupavam ambos os lados do Jordão, ao sul do Mar da Galileia, e eram autônomas. Não recebiam a proteção romana. Mantinham muito da influência grega. Segundo historiadores, as cidades eram Damasco, Filadélfia, Rafana, Hitópolis, Betsea e Gadara, Ipos, Dion, Pela, Gerasa e Canata. Isso aí, era a religião de Decápolis, que inclusive, já li a curiosidade ao lado. Damasco foi o lugar onde Saulo, antes de se tornar Paulo, havia tentado interromper o rápido crescimento do povo cristão. Então, uau! Então, parece que um tempo breve depois, porque Saulo nos passa muito tempo depois da morte de Jesus, a mensagem já estava forte ali naquelas cidades. Talvez parte por influência desse ex-endemoniado. Tanto é que na lição de segunda-feira também dá um relato lido bem no finalzinho. O testemunho do homem foi tão eficiente que quando Jesus voltou a Decápolis 9 ou 10 meses depois, milhares foram ouvi-lo. Isso aí. Por fim, lê a última pra gente, Legião. Legião, o nome pelo qual os demônios se identificaram, corresponde à maior divisão do exército romano, com aproximadamente 6.000 soldados. Ainda que eles tivessem a intenção de impressionar, nada impediu Jesus de manifestar seu poder e expulsar de uma vez só todos os demônios que dominavam aquele homem. Exato.
Então a legião era uma divisão romana, né? Que era um número bem grande. Imagina, um só corpo, um só homem ser possuído por tantos demônios. Bizarro. Aí, a lição de quarta-feira, ela diz que todos que experimentam a graça de Deus têm uma história com Cristo, né? O segredo da caminhada cristã vitoriosa é dar um passo de cada vez, né? Os guardadores de porcos, eles se apressaram para contar aos patrões o que havia acontecido para que eles não fossem acusados de negligência. Os donos ficaram irados por causa do prejuízo, né, financeiro. E o resultado, o povo de Gergesas estava com tanto medo de colocar em risco os interesses seculares, como eu disse no começo, que eles tratavam aquele que havia derrotado os príncipes das trevas diante dos seus olhos como um intruso e o enxotaram de suas portas o dom do céu. O que vem em seguida fala diretamente a nós. Ainda existem muitas pessoas que hoje se recusam a obedecer à palavra de Cristo porque a obediência envolve o sacrifício de algum interesse secular. Indo para a lição de sexta-feira, embora tivesse gritando e perturbado pelos demônios, o homem foi a Cristo com uma centelha de fé. O livro libertador apresenta o coração desse homem, o desejoso por libertação, mas que nem podia pronunciar as palavras certas para pedir ajuda. Mas Jesus conhecia seu coração e baniu todos os espíritos malignos, trazendo ele de volta ao juízo perfeito. Quando a gente vai a Jesus, mesmo que esteja tudo bem em nossa vida, Cristo ele olha a gente com amor e ele olha para o que está dentro do nosso coração. O que Cristo fizer por nós será real, mas o que fará com que esse milagre seja permanente é o testemunho que a gente deve partilhar. Se Jesus fez algo por você, não deixe de compartilhar. Se você sentiu que Jesus tocou seu coração, não deixe de falar. Da mesma forma que esse homem lançou as sementes ali do evangelho em Decápolis, nosso testemunho, por mais simples que seja, pode levar crescimento e vida de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Algum comentário, pessoal? Então, um ensinamento importante também é por causa que ele não usou a fraqueza dele, que no caso foi ser dominado pelos demônios, como se sentir meio que vitimado. Ele basicamente usou isso como um testemunho e ele alcançou às vezes muitas pessoas naquela cidade onde ele conviveu. E não é só naquela época, hoje em dia, quando alguém recebe a motivação de uma pessoa que sentiu o pecado, a maldade na pele de um poder maligno, às vezes ela tem, quando ela fala como Deus atuou na vida dela, isso dá coragem e incentivo nas pessoas que falam, poxa, nossa, essa pessoa viveu isso e aquilo, mas ela acredita em Deus e agora a vida dela está totalmente diferente. Olha como ela dá um incentivo tão grande às pessoas de que seguir Jesus é um bom caminho. Exatamente, né? Que a gente possa não se vitimizar porque algo aconteceu, Exato. Mas sim a se alegrar e testemunhar porque Jesus nos libertou, né? Porque Jesus foi a alavanca pra gente poder se reerguer de certa forma. Exato. O ponto que eu mais gostei na lição foi que, mesmo o homem estando possuído por muitos demônios, ele teve uma centelha de fé que fez ele ser liberto. Isso me lembrou de um versículo que fala que mesmo que a nossa fé seja do tamanho de um grãozinho de mostarda, ela pode mover montanhas. Então, mesmo que você esteja com algum problema ou não se sinta muito no direito de conversar com Deus, é importante você falar com ele, dar seus problemas pra ele, que ele vai te ajudar. Exato. Jesus, ele sempre vai te ajudar. O recado que essa lição dá, toda a vida de Jesus, é de que nós estamos aqui para testemunhar. Após essas maravilhosas histórias, esses maravilhosos ensinamentos, a nossa missão, Jesus ele entrega a salvação na nossa mão. Ele fala, eu cuido dos seus problemas, mas cuida da missão que eu te entreguei. Sirva o próximo, ajuda o próximo, ame o próximo e principalmente anuncie as boas novas do Evangelho, porque só assim Jesus vai vir, só assim o mundo vai ser transformado pelo nosso testemunho. E essa frase, gostaria de terminar esse trimestre todo com essa linda frase de um autor desconhecido. O mundo, ele não necessita de uma definição, de uma palavra que defina transformação, tanto quanto ele necessita de uma demonstração. A sua vida, ela fala muito mais para todas as pessoas do que
você dizer os efeitos, ou você dizer o que é ser transformado. Haja como alguém que foi transformado pelo amor de Jesus. Isso vai transformar o coração das pessoas. Amém? Amém. Que Deus esteja com você. Muito obrigado por estar conosco em mais um trimestre desse podcast Roteiro Teen. E até a próxima. Te esperamos no próximo trimestre. Deus te abençoe. Tchau. Tchau.